Olá, conectados! Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um programa F5 News. E hoje nós temos aqui nos estúdios da Faes Produções o prazer de receber ela, que é vereadora aqui na cidade de Nova Odessa, a única vereadora nessa legislatura. E vai falar um pouco com a gente aqui, vai contar um pouco de história pra gente aqui, de como ela chegou na política, vai falar aquilo que ela sentir no coração, de compartilhar com a gente aqui da Faes Produções no nosso programa F5 News. Ela também foi candidata a deputada federal e vai contar como foi essa experiência aí, né, de ser incluída no cenário nacional, nas urnas. Acho que uma experiência bem interessante. Vai falar um pouco com a gente também. Seja muito bem-vinda, Márcia Reveschini. Obrigada, Eduardo Faes. Obrigada a toda a produção presente aqui nesta tarde. Fico muito agradecida pelo convite. Para mim sempre é um privilégio estar aqui com vocês. Para a gente que é um privilégio receber, sabendo da sua agenda sempre concorrida, enquanto ela chegava aqui nos estúdios, o celular não para, né? O celular sempre ali ligado, sempre ali alguém pedindo alguma coisa, pedindo um apoio, pedindo ajuda, pedindo um conselho. O vereador, às vezes, faz papel que não é só de verear, né, pela cidade, mas às vezes faz outros papéis também. Ela vai contar um pouco para a gente, mas antes da gente chegar, né, na Márcia como vereadora, tem uma história por trás que a gente vai conhecer um pouquinho. A gente conversava aqui nos bastidores e a gente falou, vamos conversar um pouquinho também, falar um pouco da sua história, né, de como tudo começou na sua carreira antes de ser vereadora. Márcia, conta um pouquinho pra gente sobre a sua carreira antes de ser vereadora. Eduardo, eu comecei desde muito cedo, né? Sempre fui moradora ali do Jardim São Jorge. Nasci aqui em Nova Odessa, né? E tenho uma história aqui. Comecei a trabalhar desde os meus 13 anos de idade ali no supermercado do bairro, supermercado Carneiro, na época. O maior supermercado de Nova Odessa era o supermercado Carneiro. Hoje nós temos outras redes, supermercado Pague Menos, São Vicente, mas na época não. Na época era ali o supermercado Carneiro. E eu comecei então, ali ainda era uma menina, né, 13 anos, comecei como guardinha, trabalhei na loja, depois fui para o caixa e ali começou a minha trajetória, né? Ali eu me dediquei. Fiquei quase 10 anos trabalhando ali no supermercado do bairro, onde desempenhei muito bem a minha função ali, onde tenho amizade com o Jair Carneiro, da época era o proprietário, até hoje nós conversamos e às vezes lembrando, né, as coisas que nós vivenciamos ali, porque foram longos anos, né? Então teve ali uma história muito positiva, a qual eu iniciei toda a minha carreira. Depois do supermercado Carneiro, fui para a KS Pistões, já era casada, entrei menina ali no supermercado, me casei e tive a oportunidade de trabalhar na KS Pistões, onde eu também trabalhei ali por mais 6 anos. E ali na KS eu tive os meus 2 filhos trabalhando, né? Meu esposo também trabalhava ali na época. E depois fui para a Autoban. Eduardo, passei um período curto ali na Autoban, mas também contribuí com aquele local, me desempenhei nas minhas funções ali. Depois fui para o Sindicato de Servidores Públicos de Nova Odessa, onde eu passei a ser um pouquinho mais conhecida, né? Trabalhei ali 4 anos, contribuindo ali com os servidores municipal da nossa cidade, a qual eu passei a ter um convívio maior. Nossa, olha, a gente vê que ela resumiu bastante, né, em poucas palavras aí, a sua trajetória profissional, mas eu aqui observando a sua trajetória, Márcia, você começou no mercado de bairro, onde você ficou 10 anos, né, começou menina de tudo ali, né, 10 anos, com certeza foi galgando ali dentro do mercado por várias áreas, mas o mercado de bairro, né, você falou conhecida. Conhecidíssimo, com certeza, no bairro, em outros bairros também, porque eu me lembro desse mercado Carneiro há muitos anos atrás, que era muito forte, não só no São Jorge, mas em Nova Odessa. Aí depois você foi para uma empresa multinacional que muda bastante a exigência, né? De repente, vem do mercado de bairro, né, que tem ali as suas
a exigência um pouco menor, aí vai para uma multinacional, que eu também trabalhei na KS, e eu sei como é que era lá, que a KS é muito boa, a multinacional é muito boa, mas arranca o couro, né? É verdade, Eduardo, ali mudou totalmente, né? Porque eu era acostumada a lidar com o público, conversar com pessoas, né? Lidar com pessoas no dia a dia ali do nosso trabalho. E de repente ir para uma multinacional fechada, aquele ambiente fechado, só você ali e a equipe de trabalho presa o dia todo. Eu senti bastante, foi bastante assim difícil eu me acostumar. Só que foi uma outra vida, né? Digamos bem assim, a gente passa a conhecer como é o mercado um pouquinho mais, né, Eduardo? Porque eu tinha aquele convívio de comércio, né? E de repente você entra numa multinacional, tem as regras ali da empresa, né? A parte de RH, onde eu ficava admirada de ver o tratamento ali realmente com os funcionários, né? Totalmente assim, diferente, o amparo que nós temos dentro de uma empresa. Isso muda tudo, muda nesse contexto mesmo, né? De um supermercado de bairro para uma multinacional. Então, foi bastante importante para a minha trajetória. E é isso que eu queria dizer, não que eu queria repetir o que você disse, mas eu reiterei, no caso, a sua história aqui, para dizer o quê? Né, que você foi passando por cada uma dessas áreas que são bem diferentes, e isso te molda para você saber como lidar com situações diferentes, porque ali no mercado, né, é um público X. Aí quando você chega dentro de uma empresa que já tem lá o CEO, já tem lá outras pessoas, tem um sistema de RH, tudo, já é outra tratativa, né? Hoje, como vereadora, então você tem que lidar com diferentes públicos, aí você lida com outras pessoas na linha hierárquica, aí você lida com empresários. Então, você foi sendo moldada. A Autobank trouxe outra experiência. Aí vem o Sindicato dos Servidores, que servidor público já é um caso à parte, né? Já tem outras experiências. Tudo isso foi contribuindo na sua formação como cidadã para hoje você poder até exercer. A gente vai chegar ainda na questão de vereadora, né? Mas para hoje você poder até exercer aí o seu cargo de vereadora também, né? Foi moldando a sua trajetória, né? É verdade, Eduardo. E assim, o meu trabalho ali dentro do Sindicato de Servidores Públicos já fez eu passar a conhecer um pouquinho mais, né, desse ambiente público, de como lidar, como saber a parte de conhecimento, porque muitas vezes o cidadão não sabe o que ocorre dentro do executivo, né, como é. Então, isso para mim já foi uma formação, isso foi muito bom. E aí vem minha próxima pergunta para você, que eu não sei se faz sentido, talvez até faça. Foi essa sua passagem pelo sindicato que te animou, não sei se é essa palavra que eu poderia usar, né, mas que fez com que você se decidisse para entrar para a vida pública, para a vida política, vamos dizer assim? Não, Eduardo, não foi eu trabalhar no sindicato que me moveu a isso, né? E, na realidade, o meu sonho era ser conselheira, fazer parte do conselho tutelar. Era o que eu visava na época, e eu saí como candidata ao conselho tutelar, fui bem votada, fiquei como suplente na época, e foi aí que despertou nos políticos da cidade a me convidar a sair como candidata a vereadora. E na época eu resisti muito, não queria, né, não aceitei de imediato, conversei com meu esposo, que super me apoiou e me apoia até hoje, né? E ele me passava essa segurança e dizia, e ele sempre brincava comigo, ele falava, onde você passa a mãozinha, você parece vereadora, né? Porque eu conheço todo mundo no bairro, trabalhei ali no bairro, depois quando eu vim trabalhar no sindicato, já passei a conhecer mais pessoas, e isso é de mim, passar nas ruas, estar cumprimentando as pessoas, independente de conhecer ou não, a gente sempre ser gentil, né? Passar do lado de alguém, cumprimentar, não precisa conhecer, né? Para você dizer um bom dia, para você cumprimentar a pessoa. E isso já vinha de mim. E foi a partir daí, eu recebendo esses convites, recebi o convite do candidato que foi a prefeito, Tiago Lobo, e por já conhecer ele, por conhecer o Cidinho, que na época teve ali, me deu todas as orientações necessárias, por ter o apoio do meu esposo, eu falei, por que não, então, tentar, né? E foi aí que me despertou e
entrei como candidata na época e as coisas foi caminhando tão certo. Eu falo que quando Deus tem um propósito em nossas vidas, você não precisa viver uma vida louca, correndo e se atropelando para conseguir. Quando Deus tem um propósito na sua vida, as coisas acontecem naturalmente, né? E foi o que aconteceu comigo. Me lancei a candidata a vereadora, trabalhei bastante nesse período das eleições, tenho ainda que agradecer, eu sempre falo ao Messias e a sua esposa, a do Carmo, que esteve ali junto comigo, me acompanhando, me fortalecendo, porque não é fácil, né? A partir do momento que a gente se lança candidato, sair nas ruas, pedir voto, sem experiência, né? Porque eu não tinha experiência nenhuma, e eles ali do meu lado me orientando, isso foi muito bom e as coisas acabou sendo conduzidas da melhor forma. Fui eleita e hoje como vereadora. E isso que a gente fala, né, assim, essa naturalidade, né, claro que a gente tem que falar nas questões que nós sabemos que é Deus que conduziu tudo isso, e você citou o nome de uma pessoa que eu sempre tive um ótimo relacionamento com ele, que andava de bicicleta com ele, hoje está na Itália, que eu lembro que foi uma pessoa que falava para todo canto da cidade, aí gerou até ciúmes dentro do partido aí, porque ele confiava muito na sua candidatura, que foi o Thiago Lobo, né? Eu lembro como ele confiava, como ele... eu percebi esse apoio também, né? Mas a gente falando nas questões naturais, que a gente sabe que foi Deus que colocou tudo, mas 10 anos no mercado ali, você servia, já tinha essa viés dentro do seu coração de servir pessoas, né? Porque trabalhando no mercado de bairro, por maior que fosse na época, mas é um espaço que não é tão grande assim, tá sempre resolvendo problema, né? A gente trabalhando ali é multitarefas, né? Então tá arrumando uma coisinha ali, organizando outra ali, pagando uma conta, recebendo e conversando com as pessoas. Então, de certa forma, você está vereando. Você não está vereando por aquele espaço ali, né? Então isso já te trouxe uma experiência vasta para poder depois cuidar da cidade também. É verdade. E assim, é muito engraçado porque às vezes a gente encontra pessoas da época e fala: ai, Márcia, da época quando você trabalhava no mercado, a gente conversava, a gente se via todo dia, porque tinha aqueles clientes fiel, né? Que era todo dia ia lá comprar seu pão, comprar seu leite, né? Todos os dias estavam ali no mercado. E quando eu encontro essas pessoas na rua, vem as lembranças, né? E a gente sempre toca no assunto aí do supermercado. Então isso é muito bom. Muita história boa aí também. Eu também pude ser guardinha. Isso nos traz, assim, grandes experiências de começar cedo no mercado de trabalho. Hoje existe outra política, né? Que você não pode ter o adolescente aí trabalhando, tudo. Não vou nem entrar nessa celeuma aí, mas acho que faz muito bem, né? Você aprender e pegar gosto por trabalhar, por servir e também ter a sua fonte de renda também. E aí vem essa pergunta, né? E dentro do que você falou, Márcia, eu não queria ser, eu não gostava e tal. E essa pergunta que já vai encaixar na outra. Talvez fosse por falta de conhecimento, né? Talvez a pergunta vem, como tem sido a experiência? Essa é a pergunta. Como tem sido a sua experiência como vereadora? Você não queria, porque você não conhecia, ou realmente, hoje como vereadora, você fala, poxa, é realmente como eu imaginava, o negócio é difícil. Conta pra gente. Eduardo, na realidade eu não queria, porque a política em si é muito boa, nós vivemos da política, né? Mas o contexto da politicagem, o medo, o receio do que vão fazer com você, inclusive agora, né, os meados da campanha já começam a vir os ataques, a desconstrução daquilo que nós construímos, que nós trabalhamos, as inverdades colocadas, porque uma palavra maldita, né, mal especificada, ela cria e traz muita confusão na cabeça das pessoas, dos eleitores. Então, o medo de me lançar na época a candidata foi isso, né? Eu não queria por ver como que é essa politicagem dentro do nosso município. Então isso me criava um bloqueio, um receio, né? Mas por outro lado, o quanto eu poderia fazer, né, pelas pessoas, além daquilo que nós já fazíamos, né, Eduardo? Porque assim, nós nascemos para servir. E isso me traz muito prazer, muita alegria. Nós estamos ali na igreja servindo pessoas, né?
nós vemos vidas ali, quantas pessoas necessitadas que a gente... Uma palavra que nós damos às pessoas muda todo o contexto. Então, ser vereadora, o que nós não podemos fazer a mais por essas pessoas? E é o que eu faço hoje. Nós estamos ali para legislar, nós estamos ali para fiscalizar, mas nós estamos, mais que tudo, para servir o povo. E como você disse no início, né? Tem pessoas que só necessitam de que você sente com ela e ouve ela ali desabafar, contar da sua vida, e nós vemos ali como que há mudança, como que já há transformação numa simples conversa. Então, hoje, eu utilizo disso também, né, na minha vereança, para poder contribuir com as vidas, né, que necessitam. O que a Márcia de hoje, né, falando isso que você falou, eu percebo que existem duas coisas aí. Por um lado, não, eu achei que era assim mesmo e tá difícil. Mas, por outro lado, também eu sinto uma satisfação na sua fala, Márcia, do que você conseguiu fazer agora nesse cargo como vereadora, né, que é poder servir, só que agora você não serve mais o seu bairro, ou você não serve mais o seu posto ali dentro da KS, ali da sua linha, né, da sua estação de trabalho com as pessoas do seu lado. Hoje você serve uma cidade, hoje você serve uma região metropolitana de Campinas, né? Hoje você colocou seu nome para poder ser uma deputada federal. Então, assim, eu sinto também que aumentou hoje a sua satisfação em poder servir. O que a Márcia, de 2024, vereadora, falaria para Márcia de 4 anos atrás lá, né? Ou para quem? Para as novas Márcias que estão pensando se virão ou não como candidatas, né? Longe de mim querer fazer com que você tenha concorrentes aí, né? Caso você venha como uma pré-candidata aí a vereadora, mas o que você diria hoje sobre a questão da política? Meninas, venham para a política sim, ou não, fiquem por aí, que aqui o negócio é meio trash. Não, eu super incentivo, Eduardo, elas a vir para a política, porque nós mulheres, nós temos um olhar diferente. Nós conduzimos as coisas diferentes, não desmerecendo os homens, mas nós temos um olhar diferente, sim. E eu fico até, assim, muito feliz por ver que depois que eu fui eleita, Eduardo, talvez as mulheres não via essa oportunidade. Não dá certo, é muito difícil e não vou sair candidata. No meu bairro mesmo, hoje, inclusive amigas de infância, colegas de infância, né? Que trabalhou na gestão passada, que sempre esteve ali no contexto político, mas não se lançava a vereadora. E hoje eu vejo... citando aqui a Adriana, da Toninha, a Renata, da Dona Joaquina, né, as pessoas ali do São Jorge, todas pré-candidatas à vereadora. Isso, eu fico feliz por elas ter se inspirado em mim. Opa, para a Márcia deu certo, por que para mim não? Né? Então, assim, elas veem em mim, viu que deu certo, né? Vê a garra que eu tenho ali na Câmara, e isso também deu a elas a vontade de querer estar, de querer poder fazer também, que são pessoas que contribuiu com o nosso município, contribuiu ali, já trabalhou no executivo, tem uma noção e que estão aí como candidatas. E para mim é muito prazeroso ver isso. E para mim é mais prazeroso ainda ver que aquela Márcia de 2020 que iniciou e veio até 2024, todos os projetos executados, as conquistas para o nosso município, a diferença de como está hoje, isso é gratificante demais. Eu vejo ali no bairro São Francisco, foi a minha primeira fiscalização como vereadora. Um bairro que me estranhou porque eu tive um voto naquele bairro. E aí eu falei, poxa, por que será? Não conheço as pessoas dali, um bairro carente, assim, tem uma carência, né, dentro da nossa cidade, né? Mais afastado. E foi a minha primeira fiscalização lá naquele bairro. Eu fui ali conhecer o posto de saúde do bairro. Cheguei, me apresentei, muitas pessoas ainda não me conheciam, né? No entanto, na época, quando eu fui eleita, da onde saiu Márcia Rebeschini? Muitos não conheciam, né? E chegando lá, vendo a necessidade daquele local, daquelas pessoas, e depois nós fomos até Brasília, eu, o professor Antônio, o Oséias, e conseguimos trazer recursos para a construção do novo posto de saúde ali.
Então, para mim, isso foi muito gratificante. E hoje, perguntar no bairro quem é a Márcia Rebeschini, a maioria me conhece, né, Eduardo? Então, isso é muito bom poder contribuir. Então, que venha mais mulheres realmente para a política, que eu seja realmente um incentivo na vida delas, que elas possam ver em mim e ter a força, a garra e o desejo realmente de vir para a política, ser eleitas e nós conquistar o nosso espaço e poder fazer ainda muito mais. Nossa, é muito bom ouvir isso, Márcia, sinceramente mesmo. Parabéns pela sua postura. A gente não sabe o que a gente faz uma pergunta, a gente não sabe o que esperar, qual é a resposta, né? De repente fala, não, Bernardo, fica por aí mesmo, porque daí não tem concorrente aqui para mim, né? Mas você citar nomes, inclusive, até eu quero mandar um forte abraço para elas aqui, que foram pessoas que eu trabalhei, né? Eu pude trabalhar com a Adriana, pude trabalhar também com a Renata também, e eu tenho visto elas trabalhando e querendo aí, como você falou, até mesmo seguir os seus passos, porque você hoje é a única vereadora na cidade de Nova Odessa e que está cuidando da cidade, cuidando de pessoas, então, querendo ou não, precisam se espelhar em você e você está colocando totalmente à disposição. Podem se espelhar, vão lá, se candidatem, vão cuidar de gente. Isso é muito bom, porque a política passa, mas as amizades continuam, né? A Márcia nem precisa de título de cidadã novodecense porque já é novodecense, né? É verdade. E eu ainda não tive assim, a oportunidade de encontrar a Adriana, a Renata, assim, pessoalmente, e parabenizá-las, porque realmente precisamos. O meu sonho hoje, Eduardo, é que pelo menos 3 mulheres ocupam aquela cadeira ali da Câmara e que a gente possa ter essa união aí para poder fazer debates e buscar, né, recursos para que realmente venha a crescer nesse âmbito aí de mulheres. Com né? esse olhar, como você falou, diferenciado, né? Exato. Esse olhar diferenciado. E você começou a citar ali pelo bairro mais distante, pelo seu, que você ficou até incomodada, né? De, poxa, mas como assim, né? Como que um voto só aqui, né? E o bairro ali é até mais próximo do São Jorge, né? Poderia as pessoas te conhecerem mais e você não se importou, isso é muito legal, que só teve um voto. Foi lá, o primeiro lugar, primeira ação, primeiro recurso foi trazido para esse bairro. E você começou a falar um pouco dos seus feitos aí como vereador. Eu queria que você falasse um pouco mais, daquilo que esse cargo, que a gente sabe que tem começo e fim. Pode haver a reeleição, mas são 4 anos. E o que você agora já aí indo para o término, né? É o último ano de mandato aí. O que você resumiria aí que você deixou de legado, as conquistas que você se orgulha, e também se quiser falar daquelas que você se ressente também, que não deu tempo, porque o vereador também eu conheço, eu sei que tem limitações também, né? Afinal de contas, já trabalhei como assessor de alguns vereadores aí, mesmo, vamos frisar aqui, vamos falar para a câmera aqui, mesmo nunca tendo sido filiado a partidos políticos, eu pude ser assessor de alguns vereadores, e eu sei que não é fácil, que a expectativa das pessoas em relação ao vereador é que ele vai lá, vai fazer, vai conquistar, mas quem assina, quem paga a conta é o prefeito. Mas mesmo com tudo isso, com essas limitações, fala um pouco dos seus feitos pra gente aí, que você realizou durante esses 3 anos e pouquinho. Eduardo, além dos 2 milhões que nós trouxemos aí de emenda para a construção do posto de saúde ali do Jardim São Francisco, que ainda está na fase do projeto, né? Não está na fase da execução. Esse ano acredito que ainda não venha a ser inaugurado, mas para o próximo ano acredito que se o prefeito que ganhar, que se for o Leitinho ou qualquer um outro, que dê sequência a esse projeto, porque aquele povo precisa. Realmente estava um caos ali no posto de saúde e com esse recurso vai poder haver uma grande transformação. Muito bem, voltamos aos nossos comerciais, da nossa vinheta, e antes dos comerciais,
a Márcia falava para a gente aí dos seus feitos como vereadora. Vinha começando a falar ali no bairro Jardim São Francisco, onde ela tinha tido apenas um voto. Isso eu acho que incomodou um pouco ela. E aí ela foi lá para poder trazer aí melhorias para o bairro Jardim São Francisco. Eu quero que você conte um pouco mais para a gente, Márcia, o que é essa sua função, né? Porque vereador não é profissão, mas o que é essa sua função como vereadora você pôde fazer, então, pela cidade de Nova Odessa? Conta para a gente. Tem também, Eduardo, a questão das emendas impositivas, né? Não sei se você esteve no velório recentemente, mas destinei ali a emenda para as novas cadeiras, porque nós tínhamos uns sérios problemas ali com cadeiras de plásticos, né? Aquelas cadeiras brancas não comportam pessoas mais obesas. Chegar uma pessoa obesa ali não tinha como sentar, tinha que sentar ou lá fora, né? Lá dentro não tinha condições de ficar. Então, destinei ali 80 cadeiras para o velório municipal, cadeiras novas que comportam ali as pessoas. Infelizmente eu estive, porque não é, a gente fica feliz de ter ido no velório. E eu percebi essa mudança, só que eu não sabia quem tinha destinado a emenda. Então, por isso que é importante nosso programa aqui oportunizar isso, né? De você falar que você que mandou essa emenda para lá, e eu percebi que tinha sim essas cadeiras melhores lá, porque eu tô de obeso, né? Já tô dentro da faixa do obeso aqui. Aquelas cadeiras de plástico não dava segurança nenhuma para quem tem aí acima de 90 quilos como eu, de sentar naquelas cadeirinhas, não. Você nem sabe a idade delas também, né? Por mais que possa parecer resistente, e tinha uma de plástico lá fora, e eu vi essa cena. Até inclusive foi no velório da nossa estagiária que está aqui trabalhando com a gente agora, da vó dela, né? Até, com certeza ela está se emocionando ali na sala ao lado. E tinha um senhor familiar dela, eu não sei se ela ficou sabendo dessa história, a Sara, mas estava sentado numa dessas cadeiras de plástico que está por lá ainda, na rampa, naquela rampinha. E a cadeira torceu o pé e o homem saiu rolando. Então, assim, essas cadeiras com certeza vão trazer benefícios enormes para a cidade. As cadeiras de plásticos eram muito preocupantes. A gente ficava muito preocupado. Às vezes eu estava ali, eu via aquelas pessoas sentadas, a cadeira se torcendo, e eu conversei com a Zeni, que trabalha ali no velório. Eu falei, Zeni, tá errado. Ela falou, mas não, nós já pedimos, não, né? Ninguém atendeu o nosso pedido. Eu falei, não, então vamos destinar uma emenda para essa finalidade, antes que aconteça um acidente, como de fato aconteceu, né? Você me contando, eu não tinha ciência, mas aconteceu. Me lembrei agora. Era preocupante. E ainda tem muito a fazer ali no velório, que eu também estou atrás de emendas, né? Para o telhado do velório, que tem ali, quando chove, pinga lá dentro, e é um caos, né? Para dar uma boa reformada. Ainda é um dos meus objetivos, espero conseguir finalizar até o final do meu mandato. Mas as cadeiras já estão lá, já podem ser utilizadas. Também destinei emenda impositiva, Eduardo, ali para a Guarda Municipal, para compra de novos uniformes, né? Compra também da colete balístico para eles, botas novas, né? Que era uma necessidade essa troca do uniforme, o pessoal ali todo reclamando dos uniformes velhos, né? Então destinei emenda impositiva ali também, e um aparelho sonômetro, que tanto nós temos reclamações, Eduardo, de barulho em chácaras, barulho em bares, né? E eles alegavam que não podiam simplesmente fazer nada, multar, porque eles não tinham esse aparelho, que é o sonômetro, o aparelho de medição. Então, se chegava num determinado local, eles pediam para baixar o som, mas não poderiam emitir a multa devido a esse aparelho. Então, foi destinado ali à Guarda Municipal também esse aparelho, que está sendo muito bem utilizado por eles, né? Hoje a gente já vê um outro cenário em relação à questão do barulho, da perturbação do sossego, né? Temos a lei, faltava o equipamento, e hoje, através da minha emenda impositiva, também foi destinado o aparelho para a guarda. E acho que isso é muito legal, essa questão dessa oportunidade que agora vocês fizeram um projeto, né? Eu acho que foi nessa legislatura, em relação às emendas impositivas. Porque uma coisa é quando você busca emenda parlamentar, você vai até Brasília e outros deputados que enviam, mas essa emenda impositiva, coisas que aparentemente são simples,
mas que a demanda da administração às vezes é tão grande que deixa passar desapercebido. Por exemplo, a gente sabe que bairros de chácara tem muita reclamação relacionada a essa questão de barulho, de perturbação de sossego. E esse equipamento que imagino eu que não seja tão caro, né? Mas que você conseguiu fazer a aquisição, ajudá-los a fazer a aquisição, né? Porque quem gasta, gente, quem pode gastar no município é o prefeito, ele que determina. Tem a caneta. Ele que tem a caneta que fala onde que deve gastar ou não deve. E agora com essa emenda impositiva, é um valor pequeno, um percentual pequeno dos recursos da cidade, aonde o vereador pode dizer para onde vai destinar. E eu acho que foi uma boa sacada, né? Porque querendo ou não, é um colete, esse equipamento, né? Como você falou aí, que vai aferir os decibéis. Essas questões ajudam bastante no seu trabalho como vereadora, né, Márcia? Ajuda bastante, Eduardo. Olha, foi uma ferramenta excelente para nós, vereador, porque muito nós queremos fazer, mas não temos o poder de fazer com que o prefeito execute, né? E através dessa emenda impositiva nós podemos destinar e tem que ser executado, né, o projeto. Então foi muito bom. Aí além da guarda municipal, eu também destinei agora recentemente, inclusive, para a saúde, onde foram atendidas aí 560 mulheres através dessa emenda impositiva para que pudesse fazer ali o seu exame de mamografia, que era também uma preocupação minha, eu sempre fiscalizando, acompanhando o número de mulheres que ainda estavam ali na fila, aguardando para fazer o seu exame, porque é um exame de rotina, né, Eduardo? E quando se acumula essa represária de exames, isso é muito preocupante, porque a mulher ela tem que fazer o seu autoexame anual. Então, fica de um ano para o outro, talvez isso já pode trazer uma consequência na vida da mulher que irreversível, né? Não tem mais o que se fazer. E vendo essa necessidade, destinei ali, veio Mama Móvel, uma carreta, né, toda equipada com os equipamentos de primeira geração e equipamentos bons, a qual atendeu aí as 560 mulheres e diminuímos aí 80% da fila de espera, né? E eu acompanhando a sessão, deixa eu confidencializar para vocês que estão nos assistindo aqui no F5 News. A mulher mal acabou de trazer a carreta e já estava cobrando já quanto que vai ser a próxima, né? Então, esses 20% que tinha sobrado da demanda anterior, ela já estava cobrando, ó, já veio essa aqui, mas a gente já tem que ver para trazer novamente. Então, o trabalho do vereador não para, né, Márcia? É isso mesmo, Eduardo. Eu até questionei aquele dia ali na sessão as mulheres que não compareceu, porque nós não podemos perder a oportunidade, né? Foram-se pagos 560 exames, para ser atendido 560 mulheres. E eu também, nas minhas fiscalizações, eu vi que muitas não compareceram, né? Não foram, não deram satisfação, confirmaram o agendamento, tudo, mas não compareceu. Então, eu questionava ali o que iria ser feito. Ia ser devolvido o dinheiro, ia, né, colocar outra mulher no lugar, mas que então, se houvesse ali uma tratativa, para que o veículo voltasse ao nosso município para poder atender aí essa demanda aí das mulheres que não foram, passando a vaga para outras, né? Que legal, isso é verear, né? Isso é você cuidar do dinheiro público com parcimônia e também, né, cuidando de pessoas, não? Que o dinheiro público seja destinado aonde precisa ser destinado, né? Muito bom isso. Márcia, isso é legal, né? Você falando aí dos seus feitos, né? Deixando um legado aqui na cidade de Nova Odessa, dentro do seu trabalho. Eu acho que a gente se orgulha muito. Política é complicado, né? Sofre muito, imagina. Eu nunca tive um cargo eletivo, mas vendo os debates aí, né? Acompanhando aí, não é muito fácil, não. Mas é legal quando a gente tem uma história para contar e tem situações que a gente deixa. Eu quero que você conte para a gente agora sobre as suas expectativas para a eleição que está aí 2024. Imagino eu, pelo trabalho que você tem executado na cidade, seu nome vai estar aí nas legendas aí, como pré-candidata a vereadora nas próximas eleições. Mas fala um pouco para a gente o que esperar desse ano. Nós sabemos aí que tem alguns candidatos aí já pré-candidatos a prefeito, outros já foi até citado aqui como pré-candidatos a vereadores e vereadoras. Fala para a gente um pouco quais são as suas expectativas para as eleições 2024. Eduardo, as minhas expectativas, né? Eu falo que o tempo voa, né? Parece que
já estamos aí no último ano de mandato, parece que foi ontem, né? As coisas passam muito rápido, fizemos muitas coisas e ainda tenho muitos sonhos, muitos projetos para executar. Então eu venho como pré-candidata a vereadora novamente. Muitos me questionam, né? Até porque eu saí como deputada, candidata a deputada federal. Muitas pessoas me cobram, poxa, mas eu achei que você ia sair a prefeita. E isso é legal, né? Isso é bom ver que as pessoas têm esse pensamento, mas não é o momento ainda. Eu falo que tudo é no tempo de Deus, né? E hoje nós estamos aí no grupo do prefeito Leitinho, que tem feito um excelente trabalho também, tem executado obras assim que vai deixar um marco no nosso município, que foi aí o Corpo de Bombeiro, Poupa Tempo, a UTI que vai ser inaugurada, Parque das Crianças, né? E tem muitas coisas a ser feita, como o próprio posto de saúde ali do Jardim São Francisco, que é uma obra ainda que vai se iniciar, um projeto, iniciar a obra. Então, muitas coisas tem para fazer ainda, Eduardo. Tenho muitos planos. Queremos ir para Brasília esse ano ainda novamente. Espero que dê tempo de nós estarmos indo lá buscar ainda mais recursos para poder fazer e contribuir ainda mais com o nosso município. Muito bom. Aí vem aí os candidatos, os pré-candidatos, figuras conhecidas, figuras novas, né? É um desafio, né? Você poder estar no meio disso tudo. Mas é gastar chinelo agora, né? Com certeza aí na hora que as coisas puderem ser oficialmente, né? Lançada a candidatura e tudo mais, e buscar esses novos eleitores. Mas eu quero agradecer, a Faís Produções agradece muito esse tempo que você passou aqui com a gente, né? Esse período que você passou aqui. Eu quero deixar agora as nossas câmeras, os microfones abertos aí, para você ficar à vontade fazendo aí as suas considerações finais. E, antes de mais nada, muito obrigado por estar aqui com a gente, batendo esse papo. Eduardo, eu que agradeço a oportunidade que vocês me dão aqui no espaço da Faís Produções. É muito bom poder vir aqui falar do nosso trabalho, né? Falar do que nós fizemos, do que nós contribuímos com o nosso município. Só gratidão a todos, a toda a produção aqui presente que esteve conosco. E obrigada por tudo, obrigada por sempre estar perto de mim, que eu falo que, além de um grande profissional que você é, a gente sempre unidos ali na igreja, em oração, um excelente pastor, e eu quero sempre citar isso como pessoa, além de um grande amigo, além de um grande pastor, profissional que você é, sempre junto de nós. Então, muito obrigada. Mais uma vez, Márcia, obrigado mesmo de coração de você estar aqui. Eu me lembro quando a Márcia chegou ali na Câmara, eu estava ali como assessor, eu falei para ela, olha, é um desafio muito grande, você está aqui no meio desses homens, no meio de tudo isso, da política, mas vamos fazer uma ação aqui, vamos orar. E a primeira ação que eu pude, antes de dar qualquer conselho para ela, nós fizemos uma oração no gabinete ali para que ela tivesse um bom mandato, para que tudo corresse bem. E, graças a Deus, está aqui contando histórias para a gente aqui, né, de tudo que aconteceu. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam aqui no F5 News. Nós temos a intenção de levar para você um bate-papo interessante, falar sobre política, sobre empreendedorismo, sobre diversos assuntos de Nova Odessa, da RMC, do Brasil e do mundo. Fiquem todos com Deus. Não esqueça de se inscrever e compartilhar este bate-papo aqui. Um abraço a todos e até a próxima.